o caminho, obrigado, a verdade e a vida. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 14. Espero te abençoar com essa palavra hoje. Espero que você saia daqui hoje convicto daquilo que você segue ou daquilo que você seguirá. Evangelho de João, capítulo 14. Jesus diz assim aos seus seguidores. A partir do verso 1 diz assim: não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugares para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai. Mas de agora em diante vocês vão conhecer e ver o Pai. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu: Filipe, estive com vocês esse tempo todo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então, por que você pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Amém. Glória a Deus. Irmãos, primeira coisa que eu aprendo com essa palavra é sobre algo que está nas nossas mãos, que está sobre o nosso poder. O que? Jesus começa dizendo assim no versículo 1. Não deixem que o coração de vocês fique aflito. E ouvir isso, irmãos, parece algo impossível. Quantos de nós não passamos por momentos de aflições? Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições. Ele fala, mas tem de bom ânimo. Então ele diz que eu vou ter aflições. E agora aqui ele fala para não deixar o nosso coração ficar aflito. O que isso significa? Como isso se dá? Queridos, passar por momentos difíceis, que são as aflições, todos nós vamos passar. Agora, não deixar que esse momento entre no nosso coração, tem um remédio para isso. Não se dá as aflições da vida, tem um remédio. Quem está me entendendo? E qual é o remédio? Jesus disse: creia em Deus, creia também em mim. Então, irmãos, o que Jesus estava dizendo quando ele fala, creia em Deus e creia em mim? Porque, irmãos, Jesus ele veio muito mais do que para fazer sinais e maravilhas. Ele veio para ensinar a viver. Jesus veio nos alertar a respeito da vida. E quando ele diz, creia em Deus e creia em mim, é mais ou menos assim, faça o que eu estou propondo
e vocês não entrarão em aflições. Como o pastor João orou aqui, ele disse aqui, eu presto atenção, irmãos, no que oram por mim. E ele disse assim, a palavra que vocês têm aprendido aqui não tem transformado? Não tem tocado? É isso que Jesus tem falado, irmãos. É isso que Jesus quer nos ensinar. O quê? A palavra. Porque a palavra é a forma de viver sem aflição. Então Jesus tinha ensinado um monte de coisa já. E aí ele chega e fala assim, creiam no que eu ensinei. Creiam no que eu tenho dito para vocês. Não deixe que o coração de vocês fiquem aflitos. Irmãos, Jesus, ele estava prestes a ser preso, para ser açoitado, para sofrer no meu lugar e no seu lugar. E ele conhecia o coração dos discípulos e dos seus seguidores. E ele ser tirado, irmãos, o mestre. E ele ser tirado, o pastor. E ele ser tirado, aquele que era um ponto de segurança para os discípulos e para os seus seguidores. Só que Jesus estava ensinando eles que eles não precisavam temer na sua ausência física. Por quê? Porque a partir do momento que eles teriam a ausência física, Jesus disse, eu não vos deixarei sozinhos. Eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, e Ele estará com vocês sempre. Sabe, irmãos, nós precisamos entender isso. Você não está sozinho. Você nunca vai estar sozinho. Mas, pastor, os dias têm sido difíceis. Irmãos, e serão mesmo. A Bíblia nos ensina sobre isso. Agora, irmãos, nós não precisamos temer os dias difíceis. Por quê? Porque Ele está com a gente todo dia. Nos dias que parece que tudo vai ruim, Ele está com você. Ainda que tudo venha abaixo, Ele está com você. Ele nunca vai te desamparar. Ele nunca vai te deixar sozinho. Agora, irmãos, o crer, quando ele diz creia em mim, é faça o que eu estou dizendo. O crer, irmãos, bíblico, não é só o acreditar. Não, eu acredito. Não, eu vivo isso. Eu me entrego a isso. O crer bíblico é, se ele disse, eu entro nessa jornada. Crer não é algo de lábios. Crer é uma ação decorrente da nossa fé. Eu tenho fé, eu creio e vou caminhar por essa jornada. Quem está me entendendo? E é assim. Então, irmãos, hoje nós vamos falar sobre o caminho, a verdade e a vida. E sabe o que é engraçado, irmãos? Algo que me chama a atenção e me dá uma certa preocupação. É sobre quando Jesus está ensinando essas coisas, Jesus chega para eles e fala assim, vocês sabem o caminho. Vocês sabem o caminho. E olha onde estava a cabeça de Tomé. Nas coisas naturais. Porque Tomé, nesse momento, ele está pensando que Jesus está falando de algo físico. Ah, você sabe o caminho. Eu estou indo lá para o Maracanã. Você sabe que tem que pegar a Máximo Zamboto. Aí vai chegar lá no trevo, você vai ter que entrar na Atílio Esquisato. Você vai subir a serrinha, você vai descer. Tomé achava que Jesus estava falando desse tipo de caminho. E o que nós temos aprendido aqui na igreja nesses dias? Sobre o mundo espiritual. Jesus sempre esteve falando com eles de coisas espirituais. Eu quero te fazer uma pergunta.
Você tem crido em Cristo do ponto de vista natural ou do ponto de vista espiritual? Muitos têm crido do ponto de vista natural. Ah, Jesus vai me dar vitórias. Jesus é um remédio para eu começar a conquistar coisas. Jesus, ele é algo que foi preparado para que eu comece a prosperar, para que minha vida mude, para que eu conquiste, Isso é um olhar natural, irmãos. Jesus, ele vai continuar sendo Jesus na sua vida, você conquistando algumas coisas ou não conquistando algumas coisas. Posso ouvir um amém? Porque a paz que Jesus ele tem para nós não é a paz que esse mundo pode oferecer. A paz que Jesus tem para você não é uma paz que se hoje depositarem 100 mil reais na sua conta vai te gerar. Estou tranquilo. Pelo menos por um tempo eu estou em paz. Não é essa paz. Porque um dia esse recurso também acaba. Não. A paz que Jesus te dá é você não ter recurso e continuar em paz. E eu não estou falando para isso, para você se contentar e não ter recursos. Como a Andressa disse aqui, não tenha preguiça, trabalhe, estude, dedique, procure um bom emprego, se esforce no seu emprego. Mas não é isso que vai te garantir a paz. O que vai te garantir a paz é Jesus estar no seu barco, que é o Espírito Santo que habita em você. Então, irmãos, eles olham aqui e falam assim, mas como se o senhor não mandou localização, como que eu vou crer? Como que a gente conhece o caminho? O senhor nem mandou localização ainda. E Jesus está falando assim, vocês não entenderam. Vocês não entenderam. E aí, irmãos, Jesus fala, viu? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. E nós vamos entrar nisso daqui a pouco. Mas me preocupa que esse não era só uma questão de Tomé. Também foi uma questão de Filipe. Porque Deus falou assim, vocês conhecem o Pai. Jesus disse. E aí Filipe vai lá e pergunta para ele, como que a gente conhece o Pai? A gente não conhece. E aí Jesus fala assim, vocês estiveram comigo esse tempo todo e vem me dizer que não conhece o Pai? E essas duas falas de Tomé e de Filipe me preocupam com a igreja dos dias de hoje. Por quê? Porque muita gente está dentro da igreja e ainda não entendeu que as coisas são espirituais. Por isso, muita gente, quando se frustra no mundo natural, quer trazer a frustração dela para a igreja. Quer achar culpados. Não, porque foi isso, porque foi aquilo outro. Na virada de ano de 2024 para 2025, nós liberamos uma palavra sobre a vida da igreja. Era um ano de posicionamento. E aí a gente reclama dos frutos, mas a gente não mudou o posicionamento. A gente ainda não mudou o posicionamento. A gente ainda não mudou a nossa vida com Deus. O meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quem oferece pão, quem oferece domínio, quem oferece poder, não é Jesus, é o diabo. É o diabo. Porque quando Jesus, no Mateus capítulo 4, foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, Jesus estava como? Em jejum. Quem ofereceu pão para ele? Foi Deus ou foi o diabo? Foi Deus ou o diabo, igreja? Foi o diabo.
Quem ofereceu segurança? Foi Deus ou o diabo? Quem ofereceu poder? Foi o diabo. E me perdoa, queridos, mas sabe o que eu vejo hoje? Muita gente que vem para a igreja atrás dessa oferta. Você vai ter. Se você adorar, você vai ter. Se você adorar, você vai isso. Se você adorar, você vai isso. E começa a condicionar a sua paz a ter coisas. A ter mais. E isso vira um tipo de ganância espiritual. A igreja está cheia de ganância espiritual. Parece que a nossa vida só mudou se a nossa vida material mudou. E não é esse tipo de paz que Jesus tem para nós. E me preocupa porque os discípulos não entenderam. E aí tem irmãos, eu sei disso, tem muita gente ainda dentro da igreja, atrás dessas coisas. Jesus livrou Daniel da cova dos leões. Deus livrou Daniel da cova dos leões? Sim ou não? Não livrou, irmão. Está vendo como que a gente não entende? Ele não livrou da cova, ele livrou na cova. Ele teve que ser lançado, irmãos, com os leões. Aquilo deve ter gerado um certo temor e tremor em Daniel, por mais que ele confiava em Deus. Está de frente com leões. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha? Não! Mas o quarto homem estava na fornalha junto com eles. Jesus não livrou os discípulos de tempestades no mar da Galileia. Mas Jesus estava com eles no barco. Jesus livrou Estevão, nos capítulos 7, de receber pedradas? Não. Mas enquanto ele estava recebendo pedradas, ele viu o céu aberto. Quem está me entendendo? Então, irmãos, a minha angústia como pastor é: nós precisamos ser uma igreja madura, que reconhece as coisas espirituais. E as coisas espirituais, escute, governa sobre as coisas naturais. Não são as coisas naturais que governam sobre as coisas espirituais. Se você for esperar as coisas estar tudo boa, tudo perfeita para você se posicionar espiritualmente, você nunca vai posicionar. Falamos um pouco aqui a respeito do meu chamado, irmãos, e eu honestamente, eu falei com Deus, eu falei: Deus, eu queria me dar mais um tempo para eu colocar as coisas em ordem, para que esteja tudo em ordem, para que eu entre no reino perfeitinho, Deus. Eu fiz isso com Deus. Deus falou para mim assim: lembra que eu disse? Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Confie em mim que eu coloco as coisas nos lugares. Por quê, irmãos? Porque os posicionamentos espirituais vai governar sobre as coisas naturais. Quem está entendendo aqui, irmão? Não são, pastor, eu preciso estar perfeito para tomar uma decisão de um compromisso com Deus. Não. O seu posicionamento espiritual vai colocar em ordem as outras coisas. Por quê? Porque Ele é o caminho. Ele é a verdade. E só com Ele você vai ter vida. Você está entendendo? Só com Ele você vai ter vida. E vida plena. Vida plena. Então, irmãos, eu separei algumas coisas para a gente meditar aqui. João no 14, aí no verso 6, diz assim, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Então, em primeiro lugar, que Jesus é, irmãos, o caminho. E o que significa isso, pastor? O caminho fala de decisões.
Caminho fala de decisões que nós precisamos tomar. E o caminho de Jesus continua sendo estreito, irmãos. A porta continua sendo estreita. Não é porque a parede ficou preta que a porta ficou larga. O caminho continua sendo estreito. O caminho fala de decisões. Decisões que nós precisamos tomar. E decisão, irmãos, é algo agora. Hoje. Decisão é romper com caminhos para seguir um caminho. Decisão fala de rompimento. Decisão fala de rompimento. Eu decido romper. Sabe, irmãos, muitas pessoas carregam ciclos de desonra, ciclos de fracasso, ciclos de maldição hereditária. E decisão fala de romper com esses ciclos. Romper com ciclos de derrota. E Jesus, ele é o único caminho que nos faz romper com esses ciclos. Jesus não é um dos caminhos. Jesus é o único caminho. Ele diz, eu sou o caminho. Sabe, a vida vai nos propor vários caminhos. Vários caminhos. E algum deles vai até parecer aos nossos olhos interessantes. Caminhos para ganhar dinheiro. E não que ganhar dinheiro seja errado. Mas viver para ganhar dinheiro é uma miséria muito grande. Viver em função de ganhar dinheiro é uma escravidão sem precedentes. Enquanto você trabalhar para o dinheiro, ele vai ser o seu escravo. Não é você que tem que trabalhar para o dinheiro, é o dinheiro que tem que trabalhar para você. Se o dinheiro te aprisiona, te tira da sua família, te tira do seio da igreja, se o dinheiro, a correr atrás dele, tira os melhores momentos, se correr atrás do dinheiro fez você ver o seu filho, não ver o seu filho começar a andar, e o dinheiro fez com que você não conseguisse estar num momento mais precioso da sua vida, repense. Eu não estou jogando uma condenação em cima disso, longe disso, mas repense. Pelo menos repense. A vida vai propor caminhos. A vida vai propor caminhos de prazeres rápidos. Só que prazer rápido é prazer momentâneo. A vida vai propor isso pra gente. Falsos prazeres, prazer na bebida, prazer em droga, prazer em prostituição, prazer em tantas outras coisas que pode gerar, irmãos. E de fato gera prazer. Gera. Mas são falsos prazeres. São falsos gozos. A vida vai propor, irmãos. Mas nós precisamos tomar uma decisão. E caminho fala de decisão. Sabe por quê? Porque a Bíblia chama isso de arrependimento. Arrependimento, irmãos, não é um sentimento de remorso que eu tomo quando eu erro. É uma decisão de mudança de caminho que eu tomo. Se sentir culpado por um pecado, por um erro, isso é remorso. Agora, arrependimento fala, nesse caminho eu não ando mais. E qual caminho você vai andar agora? Jesus é o caminho. Então eu vou atrás dele. Eu vou atrás do que ele disse. Eu vou falar eu vou fazer o que ele ensinou. Jesus é o caminho.
Se Jesus é o caminho, eu preciso estar nele. Então, irmãos, o verdadeiro arrependimento é a decisão por andar no caminho de Jesus. É a decisão. Por quê? Porque ele é o caminho, irmãos, não tem outro. Hoje nós estamos, como a gente falou, 30 anos. A gente comemora 3 datas, irmãos. Dia 7, dia 19 e dia 4 de maio. Dia 7 foi o dia que ela me deu o primeiro beijo. Que ela me pegou, irmãos. Tô brincando. Brincadeira, o clima não tá para isso. Tá mais espiritual que isso. Dia 19 foi que eu pedi ali namoro. E dia 4/5/2002 foi o dia que nós casamos. 30 anos. Só que se nós não tivéssemos tomado uma decisão por Jesus, certamente nós não estaríamos comemorando essa data. Certamente ontem eu tirei uma foto com a minha família, irmãos. Como eu agradeci a Deus por aquilo, irmãos. Como eu agradeci a Deus por aquilo. Por ver minhas filhas no caminho. Meu filho trilhando o caminho. Falei, Deus, jamais eu poderia sonhar com um presente desse. Ver meu menino crescendo, irmãos. Ontem, eu vendo a formatura dele. Eu falei, Deus, obrigado. Porque o Senhor me coroou nesse final de ano. Podendo fazer eu olhar para minha família. E eu sei que o Senhor que me deu isso. Eu sei que foi o Senhor que me deu isso. Isso é fruto de uma decisão que nós tomamos há 21 anos atrás. E nesses 21 anos, sabe quantas vezes a gente pensou em sair desse caminho? Nunca. 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 Não é possível, pastor. Nunca. Nunca nós cogitamos na nossa casa. E sabe o que eu vejo hoje, irmãos? Toda hora você tem que estar convencendo o irmão de ficar no caminho. Toda hora alguém fala, eu vou desistir, eu vou abandonar. Você vai para onde? Para qual caminho? Se só tem um. E se nesse está difícil, imagina lá fora. Lá fora não tem respeito nenhum, irmãos. Lá fora não tem moral nenhuma, irmãos. Se aqui é difícil. Se estar no caminho não é fácil. Imagina lá fora. Imagina, irmão, eu não quero nem pensar como que é. Só de eu saber que minhas filhas nem pensam, nem cogitam ir para o carnaval. Já vale todo o sofrimento. E saber que minhas filhas nem cogitam. Ele usar a droga. Já valeu tudo. Já valeu as dores, o sofrimento. Já valeu tudo. E Deus sabe, irmãos, como a gente precisa. Que com 39 anos Ele me deu mais um. Agora eu tenho outra missão. Agora eu tenho as irmãs que têm experiência que vai ajudar a gente nesse processo. De eu poder chegar, de repente, daqui 20 anos, eu não sei se eu vou estar aqui, poder falar isso dele. Agora pensa, meu querido, meu irmão, você que me ouve. Se você não quiser fazer por você, faça pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus bisnetos. Porque os caminhos que esse mundo está propondo, irmãos, são caminhos desastrosos. Eu me lembro, irmãos, e
eu não falo isso porque ele está aqui só não, porque vocês já ouviram falar outras vezes. Eu me lembro meu pai me levando em palestras antidrogas, passando tarde. Eu me lembro meu pai me levando, irmãos, parando na frente da penitenciária do Carandiru, que existia na época, e me mostrando aqueles travestis que estavam lá. Eu tinha 8 anos. Aquelas prostitutas que iam lá, e meu pai levou a gente, mas não para consumir aquilo. Meu pai levou a gente para ensinar que aquilo podia levar à morte. Eu lembro que nessa época, irmãos, o HIV era uma coisa que estava destruindo a humanidade. E sabe o que eu fiz? Se você for perguntar para minhas filhas, eu já não levei elas na Cracolândia, em São Paulo, e mostrei, tá vendo isso aqui? Isso aqui começa com não dá nada. Isso começa com não dá nada. Não dá nada um trago, não dá nada um gole, não dá nada um baseado. Só que hoje, irmão, a gente está na geração do K9. Hoje não dá nem tempo mais para as coisas leves. Se você não for fazer por você, faça pelos seus filhos. Decida pelos seus filhos. Rompa hoje com um ciclo de desonra e entre no caminho. Jesus é o único caminho. Segundo ponto, irmãos, que Jesus ele é a verdade. E a verdade é uma palavra muito forte. Verdade é uma palavra, irmãos, singular. Não tem variações para a palavra verdade. Não existe, irmãos, meia verdade. Não existe quase verdade. Não existe é verdade só que não. Verdade é verdade. E Jesus, ele é a única verdade, irmãos. Aonde todo joelho se dobrará e declarará que ele é o Senhor da humanidade. A verdade não é a religião evangélica, não é a religião católica, não é a religião C, D e E, não, a verdade é Jesus Cristo. Jesus é a verdade, a única verdade. E por ele ser a verdade, irmãos, nós podemos confiar. Nós podemos acreditar, nós podemos nos lançar aos seus braços, nós podemos mergulhar nessa verdade que se chama Jesus Cristo. Ele é o único que pode se chamar de verdade. Por que ele fala que ele é a verdade, irmãos? Preste atenção. Por que ele tem que chegar para os discípulos e para aqueles que seguem, tem que falar, eu sou a verdade? Porque quando ele fala que ele é a verdade, ele denuncia que tem coisa que não é verdade. Tem coisa que é engano. Pastor, mas como eu vou saber? Você tem o Espírito Santo. Se você não tem, é porque você não entregou a vida a Cristo. Porque quando você entrega a sua vida a Cristo, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem fazer morada dentro de você. Ele não fala que quando você for perfeito. Ele fala de quando você entregar a sua vida para Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo vem fazer morada em nós. E ele nos aperfeiçoa em todas as nossas fraquezas. Porque o Espírito Santo é o que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, tem muita coisa por aí, propondo muitos caminhos que não é Jesus. Inclusive dentro das igrejas.
Muito engano. Infelizmente. Muito engano. Muito engano. E o engano, irmãos, ele não vai vir por alguém se declarando: eu sou o diabo, vim te enganar. Irmãos, nós sairíamos correndo. Nós nos afastaríamos. Não são os templos satânicos que vão tentar enganar. São falsos ensinadores. Por isso ele diz: eu sou a verdade. Então, qualquer lugar que você aprende que fora Cristo você precisa fazer mais isso, mais aquilo outro, cuidado. Porque Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Deus falou para Paulo assim: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você. E Paulo estava orando, irmãos, e já tinha orado 3 vezes, pedindo para Deus tirar um tal de um espinho na sua carne. Mensageiro de Satanás, ele disse. E Deus olha para ele e fala assim: eu não vou tirar não. Porque a minha graça te basta, Paulo. Sabe, irmãos, às vezes tem espinhos na nossa vida que Deus nunca vai tirar. Porque Ele sabe que se tirar, a gente sai da verdade. Existe uma coisa que se chama plena dependência de Deus. E se tiver alguns espinhos que Ele tirar da gente, Ele sabe que a gente corre dele. Deus conhece a minha vida. Deus conhece a sua vida. Ele conhece o meu coração e conhece o seu. Eu tenho um tipo de espinho, você certamente tem outro tipo de espinho. E certamente quantas vezes você orou e falou assim: ah, mas isso não vai passar nunca. Às vezes não. Por isso que um evangelho que fala que tudo na sua vida vai correr bem é para enganar o seu ego. Enganar o seu ego. Enganar a sua alma. Porque a verdade é que a nossa vida não vai ser sempre tudo tão bem. Eu gosto de dizer algo, eu sempre falo aqui, que há dias, irmãos, da gente lidar com as pétalas de rosas. Mas também tem os dias de nós lidarmos com o cabo da rosa, que são cheios de espinhos. Não tem como você cuidar da rosa se você não lidar com os espinhos. Não funciona. Então, certamente terão dias da nossa vida que a gente vai ter que lidar com a parte que machuca um pouco. Mas se a gente não lidar com essa parte, como que a gente vai saber lidar com as pétalas de rosa, irmãos? A gente nunca vai dar valor para a pétala se a gente não for espetado pelo espinho. Nunca vai dar valor para as coisas boas. A gente nunca vai aprender a ganhar se a gente não aprendeu a perder. Então, Jesus não é uma verdade, Ele é a verdade. Pastor, e onde nós encontramos essa verdade? Eu vou contar para vocês, vocês não contam para ninguém? Não, irmão, conta para todo mundo. Aqui, ó. Sabe como que você se defende das ofertas de Satanás? Como que Jesus repreendeu o diabo? Mandando sair em nome dele? Não. Já falou assim: está escrito. E sabe o que ele disse? Mas também está escrito. Lança-te daqui para baixo, porque está escrito que os seus anjos ainda a teu respeito. Mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Se prostrado me adorares, darei esses reinos. Mas está escrito que só Ele eu devo me prostrar.
Então, meu irmão, se você não gosta de ler a verdade, você vai ser refém do que você ouve. Essa frase é do pastor João. Quem não lê é refém do que ouve. Então você precisa ler para não ser enganado. Você precisa ler, meu irmão. Mergulhar nesse lugar aqui. E por fim, Jesus é a vida. No mundo espiritual, irmãos, não tem meia vida. Sabe quando a gente vai no borracheiro e fala assim, tem um pneu meia vida aí? Não funciona assim no mundo espiritual. Ou você tem vida, ou você não tem vida. Ou você é vivo, ou você está morto. A morte e a vida no mundo espiritual é assim. Morte é morte eterna. Passar toda a eternidade sem Deus, num lugar de aflição, é uma decisão que você toma hoje. E vida, o inverso disso é você passar toda a eternidade na presença de Deus. Toda a eternidade na presença de Deus. Então, irmãos, Jesus diz que Ele é a vida, só tem vida nele. Fora dele não há vida. Escute, a vida, ela é uma consequência de uma decisão por Jesus. A vida, ela é uma consequência de uma decisão por Jesus, que é o único caminho para Deus. Para se manter no caminho, nós precisamos da verdade. A vida é resultado do caminho, da decisão que eu tomo hoje. E permanecer no caminho, eu preciso da verdade. Então, irmãos, o que Jesus tem para nós é um combo completo aqui. E a verdade é o único caminho que pode te levar para Deus. Por isso, irmãos, nós falamos, batismo é o caminho. Por que é o caminho? Porque o batismo é uma decisão. O batismo é a confirmação de uma decisão que você tomou. A exposição da palavra, somente a palavra, nada mais que a palavra, é a exposição da verdade. Ah, mas a profetisa, o profeta, não, é a palavra, irmãos. Só as escrituras é a verdade. E por causa, na consequência da decisão da verdade, eu posso participar da vida. Caminho, verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por esse caminho. Ei, a minha pergunta para você nessa última Santa Ceia do ano é: o que tem te roubado dessa presença? O que tem te tirado daqui? Posso ir mais longe? O que você vai fazer de diferente daqui por diante? Decisões, convicções,
E atitudes dependem de você. Decisões, convicções e atitude depende de mim e depende de você. Quando você vai romper com essa bolha que te prende, quando você vai romper, o diabo está lutando, o diabo não tem poder sobre a sua vida, meu irmão. Quem toma a decisão é você. Quem toma a decisão é você. O diabo não decide por você, ele só propõe caminhos. Quem se afunda nos caminhos somos nós. Então eu quero te perguntar hoje, qual vai ser a sua atitude a partir de hoje, dia 7 de dezembro de 2025. Nunca saberemos a hora e o dia, mas vai acontecer. E posso ser mais profundo ainda? Ainda tem a possibilidade de você optar pelo caminho hoje. Ainda tem a possibilidade, ainda tem água. E você pode decidir ainda hoje, pastor, eu quero esse caminho. Eu não vim preparado, mas eu decidi. Porque você ouviu a verdade. E você precisa participar da vida. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Eu quero fazer um desafio aqui, preste atenção. Todo mundo, preste atenção agora, não faça mais nada. Não ande, por favor. Eu peço com carinho. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero entregar minha vida para o Senhor. Eu quero entregar minha vida para Cristo. Tem alguém aqui que gostaria de entregar a vida para Jesus nessa manhã? Levante a sua mão, eu quero orar com você. Tem alguém? Se tiver, levante a sua mão bem alto que eu quero orar por... Pastor, eu quero esse Jesus. Eu quero esse caminho, eu quero essa verdade, eu quero essa vida. Tem alguém aqui? Eu não vou falar muitas vezes. Eu não estou falando que você vai se batizar, irmãos. Estou falando que você vai entregar a sua vida para Cristo. Tem alguém aqui? Eu vou contar até 3. E se você estiver queimando isso no seu coração, você vai levantar sua mão. Pai, eu oro aqui. Tem alguém? 1, 2 e 3. Pastor, eu sou do caminho. Mas algumas coisas me afastaram. Eu decidi já por Jesus, mas a vida me levou para outros caminhos. Eu preciso me reconciliar com a igreja. Tem alguém aqui que gostaria de se reconciliar com a igreja de Cristo nessa manhã? Se tiver alguém, levante a sua mão, eu quero orar com você. Pastor, eu me afastei. Eu queria que você soubesse que Deus nunca se afastou de você. Foi você que se afastou do corpo. Se tiver alguém aqui, levante a sua mão, eu só quero orar com você. Eu quero te receber como igreja. Tem alguém aqui? 1, 2, 3. Você, filho? Você quer? Então vem aqui na frente, por favor. Cadê um jovem? Cadê um jovem? Seu nome? Pedro. Queridos, tem mais alguém? Pastor, eu quero me reconciliar com a igreja hoje. Hoje é o meu dia. 1, 2, 3. Pai, nós apresentamos, Senhor, a vida do seu filho nas suas mãos. Pedimos, ó Pai, que o Senhor possa fortalecê-lo, que o Senhor possa encher do seu espírito. E nós recebemos ele como igreja do Senhor. E eu peço, Pai, que o Senhor o fortaleça e o ajude. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Deus te abençoe, filho. Em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Eu quero...
Nós vamos celebrar a ceia. E hoje eu quero fazer algo diferente. Eu preciso de 6 casais que queiram servir a ceia. Eu falei 5? São 6. Não, pelo amor de Deus. Quantos casais? E é quantos? É 3, só 3. É verdade, irmãos. Então eu quero 4. 4 casais que queiram servir a ceia. Tem um casal aqui, o Hélio ali. Glória a Deus. Vai ali daquele lado. Pastor, eu não sou obreiro, nem para isso. Glória a Deus. Mais um casal. Eu preciso de mais um casal. Glória a Deus, Adão e a Ju. O Adão e a Ju, vocês vão servir o altar. Aleluia. Hugo, por favor, distribua os elementos. Mas, pastor, não é para os diáconos da igreja. Irmãos, o reino de Deus não tem essa classificação, não. A ceia é do povo de Deus. A ceia é do povo de Deus. Agora, como que eles vão fazer, você é que se vira aí, tá? Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Isso é só o começo, rapaz. Isso é só o começo do que Deus já está fazendo na vida de vocês. Esse é o seu lugar. Esse é o seu lugar. Esse é o seu lugar. Esse é o lugar de vocês. Esse é o lugar de vocês. Deus tem muito para fazer na família de vocês. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti, Senhor, o pão e o suco, que para nós é o Teu sangue e o Teu corpo. Nos colocamos e consagramos na Tua presença em nome de Jesus. Pastor, quem pode tomar a Santa Ceia? Todo aquele que decidiu estar no caminho, na verdade e na vida. Isso não é para quem tem a carteirinha da igreja. Isso não é para pessoas que estão perfeitas. Se fosse para pessoas que estão perfeitas, eu não poderia pegar esse cálice. Só Jesus poderia tomar ceia. E na ceia com Jesus estava Tomé, estava Filipe, estava Judas, estava Pedro, estava João. João, ele se intitula como o apóstolo do amor. Mas foi ele mesmo que falou para Jesus num determinado momento: Jesus, manda cair fogo do céu para matar esse povo. Se as nossas mãos estiverem limpas, só tem um motivo para isso ter acontecido. Foi o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Só Jesus na cruz do Calvário. Os nossos atos de justiça jamais seriam capazes de limpar as nossas mãos. Agora, pastor, eu não creio. Então, se você não crê, se você não crê no caminho, se você não aceitou o caminho, se você não aceitou a vida, se você não aceitou a verdade, não faz sentido para você participar disso. Amém? Então, examine-se você a si mesmo. E então, pegue do cálice do pão. Não tem ninguém que pode olhar para você e dizer: você não pode. Judas botou a mão lá e Jesus serviu a ceia para ele. Eu não estou falando que você é um Judas. Pelo amor de Deus, não pense isso. O que eu estou querendo dizer é que
a vida é para você também. A vida é para você também. Amém? Vamos servir a ceia.